Em meio a tantas preocupações que nós temos em razão de tudo que está acontecendo agora, do coronavírus, das ameaças, né, que a gente vive economicamente, em termos civis, em termos comunitários também, existe uma coisa que é a maior preocupação de todas, que é o medo. O que acontece com o medo, e foi por isso que eu parei para estudar um pouco mais sobre essa questão há algum tempo, e a minha referência é o Joe Dispenza, que é um americano médico que tem uma série de conquistas e que vem trabalhando muito forte nisso. Que ele diz o seguinte, junto com o Bruce Lipton, que é um outro, né, expert em neurociências e tudo mais, eles entenderam uma coisa muito importante, que a gente tem basicamente dois modos. Né? A gente tem um modo que é o modo de sobrevivência, que é onde é que a gente simplesmente para, né? E aí a partir da gente parar, a gente estreita o nosso foco, o nosso sangue vai para as extremidades, né? A gente vai para as bordas, né, do corpo para a gente tomar alguma ação de fugir, de correr, de lutar ou até de congelar, né? Que também é uma reação uh, reptiliana básica, né? Todos nós seres vivos temos. E o que acontece é que quando a gente entra nesse modo, a gente simplesmente para, ou a gente foge, ou a gente bate, luta, corre. E esse modo, ele é um modo útil para você lutar com um urso, para você, é, sei lá, brigar com, né, eventualmente com alguma ameaça, né, real. E o vírus, né, ou a economia, ou o nosso desenvolvimento social, não é uma questão de luta nesse sentido, né, ou de fuga nesse sentido. É uma questão da gente usar essa outra capacidade que nós temos aqui, porque isso tudo faz parte do nosso cérebro reptiliano. E essas aptidões, essas habilidades que nós conquistamos ao longo de centenas de milhares de anos como humanidade, que são a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade criadora, a nossa capacidade generativa, de criar possibilidades, de resolver as questões. E aí a gente todo dia recebe notícias do medo e a gente recebe notícias dessa nossa capacidade. Né? Um pessoal lá em Bento Gonçalves conseguiu encontrar uma forma de produzir os ventiladores, que é um problema. Da Receita ter encontrado 5 milhões de máscaras dentro de um depósito e que estão direcionando para os profissionais da saúde. Enfim, uma série de outras notícias boas que estão acontecendo. O que eu acho que é muito importante é que, além do modo de sobrevivência, a gente tem um outro modo e que a nossa atenção está mais para os nossos órgãos, né? Ou seja, a energia ela está mais para dentro do nosso corpo. A gente está num estado de respiração mais equilibrada, nosso batimento cardíaco ele está mais equilibrado, as nossas ondas cerebrais estão mais equilibradas, e é aí que a gente começa a criar. A gente começa a criar saídas, a gente começa a criar diálogos, a gente começa a criar oportunidades. E eu aposto nessa possibilidade, nessa condição, de que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o que a gente fez sempre, durante toda a existência da humanidade. A gente vai encontrar um jeito, a gente vai encontrar uma saída, a gente vai encontrar um caminho. Né? Porque se a gente focar no medo, é como se a gente estivesse regredindo há milhares de anos atrás, pegando os tacape e começando a dar na cabeça uns dos outros para tentar resolver. E essas reações mais agressivas ou mais explosivas, assim, elas são originárias do medo. Agora, se a gente for para esse caminho da criatividade, do desenvolvimento, da generatividade ou da geração das possibilidades, aí acredito que nós vamos conseguir encontrar saída para tudo. Para aquele pequeno negócio que está com risco de fechar, para para aquele motorista de Uber que não está trabalhando porque está em casa, porque ninguém está saindo na rua. Tudo isso a gente vai encontrar saídas. E os governos vão ajudar, as coisas vão acontecer. Na medida que a gente se predispõe a conversar,
a dialogar, a encontrar caminhos. Então, o meu convite para você que está vendo esse vídeo é que outras possibilidades estão logo à frente que a gente ainda não considerou. Que outros conhecimentos a humanidade está compartilhando nesse momento, graças à internet, graças à tecnologia, que é uma bênção quando a gente sabe usar ela, que a gente ainda não acessou, que a gente ainda não conectou, que a gente ainda não possibilitou. Existe um profissional que eu estou assessorando, que é uma pessoa extremamente criativa, que está nesse momento, né, acabou de desenvolver uma solução para produzir álcool gel, que é melhor do que a alternativa que se tinha antes. E a minha pergunta é, será que isso seria desenvolvido se a gente não tivesse esse desafio do coronavírus? Será que essas coisas todas, que todos nós estamos nos engajando, não estariam acontecendo se a gente estivesse fazendo tudo que a gente sempre fez? Então, de novo, né, ser um pouco repetitivo aqui, mas dizer, é a crise, se a gente tirar o S da crise, a gente dá um CRIA, né? É na crise que a gente cria oportunidades, que a gente cria espaço, que a gente cria uma certa atenção também, porque tensão às vezes é necessário para tirar da gente de onde é que a gente estava, daquele lugar comum, daquela coisa que sempre foi feita, para ir para um outro lugar, para ir para um outro espaço, para ir para outras possibilidades. Então esse é o convite para você pegar a sua mente que talvez esteja focada naquilo que restringe, naquilo que aperta, naquilo que constrita, né? Porque é o que o medo faz, o medo ele aperta os nossos esfíncteres, para aquilo que expande. Você não vai deixar essas coisas de atenção, não vai tirar atenção, vai sair, então eu vou sair caminhando, saltitante na rua. Não, não é hora para isso. Mas estamos em casa, estamos protegidos. Talvez você não tenha todas as coisas que você gosta, mas você tem acesso, tem gente fazendo teleentrega, tem coisas sendo realizadas para resolver isso. Então coloque a sua energia naquilo que você pode criar, naquilo que você pode fazer para gerar novas possibilidades, para gerar novos caminhos, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui bem melhor, que a economia vai se recuperar, que a gente vai dar um jeito, porque, olha, a humanidade é incrível, e nós brasileiros, nós somos um pedão, nós somos foda, porque a gente consegue dar a volta em muita coisa. Aonde muita gente não consegue, a gente consegue. E eu acho que essa é a hora de nós mostrarmos a nossa potência como seres que se viram, que fazem as coisas acontecerem. Então fica o convite, vamos embora, que nós vamos conseguir.